Um problema insolúvel para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Este é o canal MCA Apologético e eu quero mostrar para vocês qual o problema insolúvel para a apologética adventista que tenta, junto com os eruditos teólogos da Igreja Adventista, dar uma solução e, na realidade, eles apenas malham com ferro frio em torno deste problema que eu vou apresentar e, além dele, surgem implicações, quase que apresentando novos problemas para isso que eu vou apontar aqui. Que problema insolúvel é esse? O fato de que a Igreja Adventista do Sétimo Dia dizer em uma de suas crenças oficiais que nos últimos dias surgiria um remanescente, um grupo fiel. E, segundo a teologia adventista do sétimo dia, este grupo, em um sentido organizacional, está visivelmente reunido na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eles, embora digam que existam nas denominações de Babilônia, na organização de Satanás, nas religiões que Satanás inventou por causa de algumas crenças, lá há pessoas que são do potencial remanescente, mas igreja visível, denominação visível, instituída por Deus, apenas a Igreja Adventista do Sétimo Dia. As razões são apontadas como porque eles possuem o espírito de profecia, Ellen White, porque eles guardam o sábado e porque eles não creem na imortalidade da alma e tem lá a reforma da saúde. Então eles têm aí alguns apontamentos em tentar colocar a Igreja Adventista acima de outras denominações no campo doutrinário. Bom, até aí esse é o exclusivismo que nós sabemos que está presente e não é de agora que se debate contra isso. Mas reflita no seguinte ponto: quando é que surgiu a igreja visível verdadeira? Esta é a minha pergunta para os apologistas adventistas. Quando surgiu a igreja visível verdadeira? Preste atenção, que eu sei muito bem das formas dúbias que vocês geralmente apresentam a questão. Logo, logo, alguns já dizem, embora nós cremos que somos a única igreja visível verdadeira, nós não dizemos que somos os únicos salvos. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando exatamente disso que vocês apontam, tá? A igreja visível verdadeira é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, segundo vocês creem, por causa de Ellen White. É o que ela disse naquele livretinho lá, Igreja Remanescente. Então, quando é que surgiu essa igreja? A Igreja Visível Verdadeira. Bom, quando você lê o livro A História do Adventismo, parece apontar que, de forma especial ou de forma orgânica, o Tratado de Teologia Adventista também aponta algo nessa direção, que quando o Irã Edson, lá no Milharal, teve a visão, ou a forte impressão de que Jesus entrou no Santíssimo, alguns apontam que ali surge de forma orgânica uma crença que é uma crença central para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas outros ainda vão apontar o ano de 1863 como a organização deste grupo em igreja instituída, em igreja oficial, visível. Então essa é a minha pergunta, mas talvez você pense, mas qual é a problemática disso? A problemática é a seguinte, que nas décadas iniciais, e talvez isso até atinja mais do que um centenário, passe de um centenário, o adventismo
possuía no seu bojo, no seu ninho, no seu arraial, nos seus burgos, antitrinitarianos e homens de peso que se colocavam contra essa doutrina. O marido de Ellen White era antitrinitariano, o próprio Andrews, J.N. Andrews, dizia que pertencia ao vinho de Babilônia, não só o domingo e a imortalidade da alma, mas também a doutrina da Trindade. Então, essa é a problemática que eu estou considerando como insolúvel, tá? Se a Igreja Adventista começou a crer na doutrina da Trindade, oficialmente, em alguma coisa que Ellen White escreveu, e depois lá em 1930 e um pouco mais adiante em 1940, perceba que a definição dessa importante doutrina, ela não foi rapidamente acolhida entre os adventistas do sétimo dia, pelo menos oficialmente. E lembre você que eu constantemente tenho colocado aqui no canal provas de que o adventismo do sétimo dia hoje insiste que a sua doutrina trinitariana é distinta da doutrina das igrejas protestantes e conservadoras. É muito curioso isso. Então, como é que a Igreja Adventista do sétimo dia pode ser a igreja visível e verdadeira, sendo que por décadas e mais de um século, o problema da Trindade era algo febril entre eles. Grupos que negavam, líderes que taxavam essa doutrina como diabólica. Há uma tentativa de remendo aí por alguns recentemente, dizer não, os pioneiros, eles criticavam uma outra doutrina, uma doutrina filosófica, não a doutrina bíblica. Então, vocês continuam dizendo que se aquelas doutrinas dos credos protestantes não eram bíblicas, como diz o Tratado de Teologia do sétimo dia, esse tratado aponta que todos, Atanásio, Lutero, Calvino, Armínio, enfim, todos os pais, os concílios e os reformadores erraram na sua definição trinitariana, e quem recuperou isso, olha a fantasia, foi Ellen White por causa de suas visões. Então, o que eu aponto aqui é como solucionar isso. Não tem solução. A igreja visível verdadeira, a igreja remanescente, que tem o testemunho de Jesus e o espírito de profecia, manteve por muitos anos repúdio contra a principal doutrina bíblica. E aí você compreende o porquê Anthony Huckman, nesse livro aqui, Novo Dicionário de Teologia, é um livro com vários artigos. Anthony Huckman, que já falecido, era um teólogo reformado, ele apontava a Igreja Adventista do sétimo dia como seita. Ele diz aqui algo interessante. Ele fala que muitos adventistas hoje gostariam de ser considerados cristãos evangélicos, e em anos recentes tem havido considerável discussão interna sobre questões doutrinárias. Provavelmente ele se refere aqui ao caso do livro Questões sobre Doutrina, enfim. E aí continua ele, mas, olha só o que Huckman diz, mas a doutrina da igreja remanescente, que permanece como um ensino oficial adventista, parece tornar difícil, se não impossível, sua identificação com as principais correntes evangélicas, fecha a citação. Então note que a crença de que eles são a igreja remanescente, eles constituem este grupo fiel dos últimos dias, vai ter que carregar consigo essa séria problemática, que eles rejeitaram a doutrina de Deus por muitos anos, e a doutrina que sustentam hoje
ainda dizem ser um pouco diferente, ou um pouco mais exata, um pouco mais bíblica, né? Daí eu pego o Tratado de Teologia Adventista do Sétimo Dia, que seria como uma teologia sistemática da que nós conhecemos, um livro até muito bem escrito, com muitos artigos. Eles, ao definirem a Igreja Adventista do Sétimo Dia, dizem o seguinte, na página 1, né? Quem são os Adventistas do Sétimo Dia? Aí eles, respondendo, apontam o seguinte, abre aspas aí, numa resposta mais detalhada, pode-se dizer que os Adventistas são uma corporação protestante e conservadora de cristãos evangélicos, cuja fé, embasada na Bíblia e centralidade em Cristo, enfatiza a morte expiatória do Salvador, seu ministério no santuário celestial e seu breve retorno para redimir os fiéis, né? Olha aqui, sabemos que seu ministério no santuário celestial diz respeito à doutrina do juízo investigativo de 1844, que nenhuma igreja conservadora tem. Mas pense aqui comigo, né? Eles querem ser identificados como uma igreja protestante conservadora, mas quando você vai nessas igrejas protestantes conservadoras, elas, em suas crenças oficiais, não têm quase que nenhuma semelhança com os adventistas do sétimo dia, a não ser a moralidade. Se por conservador, o adventista pensa a respeito da moralidade, da família, da vida, e se só isso identifica uma igreja verdadeira, ok, mas a gente sabe que não é para eles, tem que ter muito mais. Aliás, eles consideram todos os outros de Babilônia exatamente porque não tem outras crenças adventistas. Então, observe aí, os crentes das igrejas conservadoras possuem documentos oficiais cuja doutrina da Trindade, diz os teólogos hoje adventistas, o que muitos do marketing adventistas não dizem, que a doutrina da Trindade não é a mesma. Então, é uma igreja protestante, que tem uma doutrina da Trindade diferente, que rejeitou por muitos anos a doutrina da Trindade. Outra coisa, os protestantes, onde é que eles creem que existem livros inspirados não canônicos? Os adventistas dizem isso. Onde é que uma crença oficial protestante exalta um de seus fundadores como sendo aquele que manifesta o espírito de profecia? Não tem. Qual igreja protestante conservadora tem oficialmente a doutrina do aniquilacionismo? Nenhuma. Pega aí metodistas, batistas, mesmo os pentecostais, pega aí comunidades antigas, não tem. Qual igreja protestante possui a ideia de que no tempo final, apesar de crerem na doutrina da justificação pela fé, mas no tempo final, o sinal de salvação vai ser a guarda do sábado? Pense bem isso. Então, o adventismo ele tem esse problema, o problema insolúvel da igreja remanescente, que manteve por muitos anos a crença de que Deus não é uma trindade. E é essa igreja que diz ser a única igreja verdadeira. Então, quando é que começou a igreja remanescente? Se foi antes de 1863, nós então devemos crer que a igreja remanescente possuía uma das piores heresias no seu bojo doutrinário. Que espírito de Jesus é esse? Que testemunho de Jesus era esse que esse grupo de pioneiros possuía? Nenhum. Nós sabemos que o espírito que acompanharia eles seria outro, ou é outro. Que Deus nos abençoe e nos ilumine na verdade.